Fala aí, doutor André, como é que estão as coisas aí em Londres, no seu verão? Você sabe que o assunto predileto dos ingleses é o tempo, né? O clima. Aham. Aí, semana passada, passamos a semana inteira com a ameaça que essa semana agora seria a semana mais quente do ano. Cuidado, se hidrate, não sei o quê. Blá, blá, blá. Porra nenhuma, cara. Foi um belo fim de semana. Uhum. Segunda-feira o tempo já começou a fechar. Essa madrugada choveu pra cacete. Temperatura 18 graus. É a semana mais quente do ano. É. Enfim. Eu pensei que o Mas assunto é isso favorito aí. dos ingleses fosse a família real. Fofocas da família Não, real. isso Tá já certo. foi, já foi. Como é Você que tá sabe indo que o a Príncipe família Carlos real, aí? ela veio perdendo prestígio há bastante tempo. Tinha as tretas do Harry, né? Aham. Com a mulher que ele casou lá. Mas você sabe que com a morte da Elizabeth, a Betinha, ela era um símbolo do Reino Unido, entendeu? Uhum. E o bosta que assumiu não tem nenhum carisma, né? Ninguém gosta dele. Perdeu uma ótima oportunidade de entrar para a história como um herói se ele tivesse abdicado em função do filho, porque tem uma Ah, família, uma não. mulher, O uma príncipe. família com os garotinhos crescendo, pereré. Faria bem para o turismo na Inglaterra esse negócio. Hoje em dia ninguém quer saber do Charles. O Não, Charles mas é um o bizarro. príncipe Carlos, deixa ele curtir um Qual o pouquinho. mandado da. Deixa ele curtir um Hã? pouquinho. O cara esperou 70 anos, cara. Deixa o cara curtir um pouquinho. Daqui a pouco ele passa pro filho dele. Enfim. Acho Não que dá. não, porque a Camila não vai deixar. É mais um pau mandado, é mais um cara mandado pela mulher, meu irmão. Essa Aquela aí Camila dele horrorosa, uma chave, aquela dele uma bruxa chave. Mas horrorosa. vamos, mas vamos falar do campeonato. Acabou o primeiro tempo. O juiz apitou o final do primeiro tempo. Para sorte de muitos, o segundo tempo é 50% maior do que o primeiro tempo. Então a gente teve 8 corridas até agora e vamos ter 12 corridas agora no segundo, na segunda É. metade. Mas a Porque muita tendência, gente não entrou no campeonato, né? mas a tendência, pelo que a gente acompanha, né, é que a Ducati volte mais forte ainda, né? Ano passado ela voltou muito forte depois da parada, né? Teve essa parada aí de 3 semanas aí, a Ducati voltou mais forte depois de 3 paradas. Acho que a tendência agora é a Ducati ir ser cada vez melhor, né? E não os outros correrem atrás, né? Com essas É, é, limitações. é, é uma teoria, mas é que os outros estão numa merda tão grande que de repente, pô, vai bater no fundo do poço e aí vou começar a voltar, entendeu? É, É não tem difícil. É como. como a coluna do Max Otley, muito boa, Muito boa. mostrando a diferença, o que aconteceu com a Honda, que foi ladeira abaixo, e a Ducati, que foi ladeira acima. Você já falou várias vezes do Puig sacaneando a Ducati, dizendo que era pouco resultado para tantos milhões Sim. investidos, né? Mas o resultado agora o investimento tá se pagando agora, né, cara? Não, Mas não é fosse a isso, enfim. Ducati, não fosse a Ducati, uma equipe de italianos tão ruim no gerenciamento de seus pilotos, né, da sua equipe, né? Não, se eles tivessem um comportamento de Suzuki, de Yamaha, né, um comportamento de equipe melhor, já teriam ganho há mais tempo, né? Desde 18, 19, já teriam ganho. É que a Ducati é uma equipe complicada, né? Botando, agora já estão de novo com essa fofoca, já viu essa fofoca de vamos fazer um swap do Enéa com o Bezek? Você viu essa história do swap de Enéa com o Bezek? É, cara, hoje em dia é o que eles chamam de silly season, que é É, a estação das bobagens, é. está cada dia mais criativa, né? Eu já vi várias, eu já vi um swap, eu já vi um swap triplo, inclusive. Um swap do Martin indo para oficial, do Bezek indo para Pramac e do Enéa, Bastianini caindo para VR. VR. Mas,
Mas é pouco provável, cara, porque o Não, é negócio é o pouco seguinte. provável. Não, que tem que misturar com essa fofoca, tem que misturar com essa mania dessa imprensa agora também, que virou uma imprensa fofoqueira, né? Agora não se fala mais nada. Em todos os sites você vai ver agora tem um viés de fofoca, né? De gerar manchete bombástica para gerar, então, para chamar tráfego, né? Então tem que dar esse desconto. Mas a Ducati é uma equipe complicada que está sempre botando um piloto contra piloto, né? Equipe contra equipe, né? A VR contra Pramac contra Gresini, todo mundo, eles são muito competitivos, eles são muito ruins nisso, né? No Superbike também, quem é que vai para o lugar do Rinaldi? Já estão essa briga também, né? Quem é que vai para o lugar Rinaldi? Eles não dão descanso aos pilotos, né? São incapazes de dar um ambiente de calma e serenidade, como tinha a Suzuki, por exemplo, era um ambiente de harmonia, né? Como é um ambiente na Yamaha. A Yamaha é a pior das japonesas esse ano. O ambiente na Yamaha é relativamente harmônico, né? O Quartararo não reclama muito, não, cara. Não reclama em público, né? Mas eu acho o seguinte: nenhuma equipe pode ser harmônica com o Lin Jarvis na direção, mano. O Lin Jarvis é um psicopata. Não tem É nada um contra ele, não. psicopata. Ah, não, ele é um completo psicopata, eu acho, cara. Eu não gosto dele, Eu não. não tenho nada Mas o, contra ele, não. Acho, o, inclusive, que ele faz um para bom mim, trabalho, cara. ele e o Paulo, o cara da Ducati, Paulo para Ciabatti. mim, os dois juntos, hã? Paulo Ciabatti. Paulo Ciabatti, os dois, esses dois mesmo, para mim são os dois. E o Puig também não fica muito atrás, Não, para não. mim o Puig é Os o pior caras de todos. Para mim o são Puig é o pior de babacas todos. do cacete. Longe, longe. Três babacas. O longe, para mim, o Puig Mas é o pior de todos. o que eu falei até na minha coluna sobre a questão do segundo tempo é o seguinte: vários pilotos não conseguiram ainda entrar. E ficou parado aqui a gravação. Parou. Ó, você congelou aí. Ah, bom. O Paul Voltou agora, Espargaró. entrou aqui. o- Então eu estava falando que o Bastianini não estreou no praticamente não estreou no campeonato. O, A o gente fala Paul, depois. o Paul Espargaró ainda não conseguiu correr, ele apareceu agora em Assen, apareceu lá nos boxes, coisa e tal, mas ainda não correu uma corrida. O Oliveira continua com problemas no ombro, né? Uhum. E então, e o próprio o Marx ele ficou fora várias corridas, a moto não ajudou. O Marx já deixou de correr acho que 5 corridas. Nessas 8, ele só correu 3, entendeu? Então, o Rins está fora, o Mir está fora. Então, tem muita gente fora que não participou dessa primeira parte do campeonato de uma maneira efetiva, entendeu? E eu espero que eles consigam, nessas 5 semanas, recuperar a forma física, porque, embora eles tenham uma desvantagem em termos de maquinário, menos o Bastianini, pô, essas motos, se o cara não tiver 100%, a força G da freada dessas motos no final da reta é uma coisa absurda, entendeu? Não, Tanto é que O você Paul conseguir se Espargaró para mim está encaixar na morto. moto, O Paul Espargaró para você mim. consegue. O Paul para mim está morto. Vamos ver. Você, para conseguir pilotar essa moto bem, você se lembra que o Lorenzo, quando foi para a Ducati, ele não conseguia sentar na moto, ele não conseguia se segurar na moto. Até que ele finalmente fizeram um arranjo no tanque para ele conseguir prender as pernas. E quando ele ficou à vontade na moto, ele ganhou 2 corridas seguidas. Ganhou logo Mugello e Barcelona, logo seguido. Porque é uma questão seguinte: essas motos elas precisam que o cara esteja no fino da sua forma física e que ele esteja completamente integrado com a máquina, entendeu?
Coisa que hoje em dia é o Banhaia que está fazendo, o Bezek está muito bem também. Eu acho que são os dois que estão se destacando mais. O Martin também está indo bem. Nessa última corrida, ele se classificou muito mal, porque quando chegou no Q2, ele caiu logo no início do Q2. Logo na primeira tentativa, ele caiu antes de marcar tempo. Aí ele teve que ir para a moto reserva e aí conseguiu largar em 10º. E hoje em dia, a primeira volta determina a possibilidade de sucesso, entendeu? Se o cara acaba a primeira volta lá atrás, 13º, 12º, o que ele leva para conseguir chegar na frente, ele desgasta o pneu, ele se desgasta fisicamente, aí fica complicado. Já foi Mas, tempo, né? enfim, Já foi tempo. Nós vimos um tempo de desigualdades muito grandes, né? Quando, assim, nem precisa voltar até os tempos de Durham, mas a gente já viu os grandes campeões, né, virem lá de trás, passando todo mundo, para quem é mais novo, viu o Valentino ir para último com aquela Honda 5 cilindros, aquela ARCV 211, né? A RC 211V, aquela 5 cilindros, que era uma moto muito mais evoluída do que todas as outras. Ele ia lá para trás e voltava passando todo mundo, porque a moto era muito melhor, né? Hoje em dia não tem mais isso, as motos estão muito iguais. Então, você vê que a diferença do vencedor até o quinto, sexto colocado dá ali 3, 4 segundos, né? É você muito pouca coisa. E não você consegue se tirar, né? lembra, Os caras você vêm se lembra que andando. essa semana. Inclusive, teve uma corrida aí, não sei qual foi a corrida, que o cara que chegou em quarto ou quinto fez a melhor volta e fez as 10 últimas voltas mais rápido do que o cara que ganhou, e mesmo assim chegou em quinto, a 3 segundos, né? Que não é nada, 3 segundos não é nada, né, cara? Mas com a corrida de 20 voltas. Foi Então, o assim, Zarco esse cara. tá Foi muito. o Zarco na Argentina. é, O que aconteceu nesse fim de semana, que eles lembraram aquele caso do Lorenzo, em 2013, que ele caiu na sexta-feira e fraturou a omoplata. Ele viajou para Barcelona, foi operado, voltou, correu e chegou em quinto. ele quebrou a Aí clavícula. ele chegou em quinto, mas por que, que ele fez? Aí estava o Nick Harris falando com ele, etc e tal. Aí eu fui pesquisar, né? Hum. 2013, como é que era o grid, né? Como é que chegavam nas provas. O cara chegou em quinto porque ele sabia o seguinte: mesmo ele perdendo muito tempo, ele ia conseguir marcar bastante ponto. Porque ele chegou em quinto, marcou, sei lá, 11 pontos, 10 pontos. Agora, se ele chegasse a 15 segundos nesse ano agora, ele chegaria em 14º, 15º, entendeu? É. O que não valeria a pena, o esforço daquele. Mas as outras motos eram tão ruins que o Ah, cara, com tinha o ombro CRT. recém-operado, chegou. Tinha Você CRT sabe ainda nessa época. quem chegou em sexto naquela prova de 2013 foi Stefan Bradl, que corria pela LCR. Ele chegou a 26 segundos do primeiro colocado em sexto, entendeu? É, Hoje em dia, pô, até tirando o Jonas Folger, até os caras chegam em 15 segundos de é. diferença, pô, 16, 17. Pois O é. último cara que marca ponto, entendeu? 15º. É. Em Tá muito mais 2013 competitivo. ainda tinha CRT, aquele outro campeonato, as motos eram muito ruins. Mas agora o campeonato tá, cara, tá bem bom, cara, assim. Eu acho que na volta agora a Ducati vai vir ainda mais matadora, né? Porque eles eles têm uma estrutura que funciona, eles melhoram a moto o tempo inteiro, né? A moto se desenvolve ao longo do ano, né? Não é igual a Honda, não. Eu li também que o chassi Kalex da Honda é uma cópia do chassi original, quase. Não é nada. Eles não fizeram nada de revolucionário, nem nada de muito diferente, por isso que a diferença não é muita, né? E nem poderia ser diferente, porque eles fizeram em tempo recorde esse chassi, né? O cara pediu um ano para fazer, os caras falaram, ah, tá legal, tem 2 meses. Então, o chassi é praticamente uma réplica, né? E que o cara escreveu lá naquela coluna muito boa. A Honda precisa de uma RC 214, né? Você sabe como é que funciona esses números da Honda? Sei. Uhum. É a primeira moto do século XXI, a segunda do século XXI. Essa RC 213 é a terceira do século XXI. Precisa da quarta. Então,
RC e que já está desde 214. 2013. Já está desde 2013 essa A moto, moto tá ou velha, né, 12. cara? A moto tá velha, mas aí é aquela coisa, como em 2019 o Mark Marques ganhou na melhor campanha, né? Eles acharam que poderiam ficar descansar sobre isso, né? Em 2020, o Marques também veio forte. Eu me lembro que ele caiu fazendo uma recuperação estupenda, né? Ele ia chegar em segundo naquela corrida, ou até primeiro, lembra? Quando ele caiu e a moto pegou o braço dele. Então, em Uhum. 2020, a Honda ainda tinha motivos para acreditar que tinha moto para andar, né? Que tinha conjunto, né? Moto mais Marques, né? Que dava. Então, eles só vieram acordar mesmo ali em 2020, do meio de 2020 para agora, para 23, né? Não é tanto tempo assim. Isso mascarou, né? Como o título do Quartararo também mascarou a situação da Yamaha. Ano passado, eles terem chegado com chance matemática do título até a última corrida, também ajudou a mascarar, né? A moto não está tão ruim assim. A gente chegou na última corrida em condição de ser campeão, apesar de minúscula, né? Eu acho que isso tudo mascarou. E como o japonês é mais lento para reagir, para fazer as coisas, né? Então, assim, eles estão no tempo dele. Acho que a Ducati vai reinar aí mais uns 2, 3 anos até os japoneses conseguirem reagir, né? Conseguirem copiar as coisas todas e começar um novo ciclo, né? Porque é Agora, difícil. você sabe que o ano passado, a prova de Assen foi, foi o ponto-chave do campeonato, porque quando chegaram em Assen, que era a 10ª prova do campeonato, o Quartararo estava 91 pontos na frente do Bagnaia Sim. e vinha Assen e Silverstone, que eram duas corridas que o Quartararo tinha ido super bem em 2021, né? Uhum. Então tinha tudo para ele abrir ou perder poucos pontos, né? Uhum. E ele conseguiu a façanha de cair derrubando, se afobou logo no começo da corrida. Ele caiu espalhando o Alex Pagaró. Ele não pontuou, o Bagnaia fez 25 pontos e ele foi penalizado para Silverstone, que ele já se classificou, largou lá atrás, também Uhum. marcou poucos pontos, e o Bagnaia ganhou de novo. Então o Bagnaia ele estava 91 pontos atrás, mas ele fez 50 pontos nas duas provas seguintes, Assen e Silverstone, enquanto o outro fez 8 pontos. Então ele deu uma descontada de 42 pontos em duas provas. E aí veio uma sequência, meu amigo, que o Bagnaia ou ganhou várias provas seguidas, ou chegou em segundo, fez 2 terceiros. E aí na última corrida só, em Valência, que ele já correu só para chegar, porque ele tinha uma vantagem muito grande. E aí chegou no 7º ou 9º lugar, sei lá. Mas foi a segunda metade do ano passado, cara, o Bagnaia arrebentou, entendeu? E, É. e eu acho que o Quartararo se apagou também, porque ele, sei lá, começou a pensar, se eu não tivesse errado em Assen, e aí começa aquela coisa. E piloto feliz é rápido, piloto infeliz é lento, né? Você Tem essa, viu? essa lenda do paddock aí. E a Yamaha Estegossauro também, horrorosa aquela Yamaha Estegossauro também. Agora, todo mundo agora é Estegossauro, pelo menos a KTM fez aquela alcinha que é diferente de ser Estegossauro como a Honda e a Yamaha copiaram, olharam, bateram a foto da Ducati, bota isso aí para ver se melhora, né? Você vê que é uma cópia cuspida e escarrada. Cuspida, a cópia, aquela Yamaha Estegossauro é muito esquisita. Eu não gosto dessas asas, né? Eu acho feio pra caramba, né? As motos ficaram muito feias. Aos pouquinhos a gente vai se acostumando, né? Mas aquela sensação de que é um troço esquisito continua, né? Ah, dá 20 quilos de peso, de pressão, sei lá, eu não gosto. Se vem um regulamento proibindo apêndice aerodinâmico, eu vou bater palma. Eu gostava das motos lisinhas, né? Aquelas motos cheias de asa,
Acho isso muito esquisito. Eu não Eu gosto, vou não. adiante, eu vou adiante. Eu sei que o Gigi da linha é gênio e inventou essa porra toda, mas eu não gosto nem das asas, nem do negócio de abaixar a suspensão. Ah, o shape Pra, shift. pra, não, eu acho que isso não é, aí deixou de ser moto, entendeu? Passa a ser uma coisa diferente, entendeu? Eu acho que não tem que ser o outro SBK, não tem que ser igual a moto de produção. Mas, cara, é, o problema da asa, por exemplo, hoje em dia, muitos pilotos reclamam que muitas vezes, quando o cara está muito perto do outro, o vácuo tira o efeito da asa e prejudica na frenagem, né? Aquele Sim. lance que aconteceu com o Alex Mark, que passou no final da reta de Mugello, quando ele foi frear, ele não tinha sustentação nenhuma, porque ele estava atrás de duas motos, e ele farou todo mundo. Por sorte, não pegou ninguém, né? Mas esse tipo de coisa. Outra coisa é quando tem vento transversal na pista. Cara, o piloto vem fazer a curva e de repente o vento pega na asa e muda o comportamento da moto no meio É. da curva. É, o Eu não gosto, não, próximo, cara. o próximo pulo seriam asas móveis, mas o regulamento não permite, né? Mas seria a próxima sofisticação seriam asas móveis, que elas iam se mover para compensar vento lateral, mas aí o regulamento ela tem que ser fixa, né? Tem que ser a asa, ela pelo menos isso, ela tem que ser fixa. Mas é aquilo, a Ducati realmente ela inventou, trouxe as asas, né? A aerodinâmica na carenagem, o shape shift foi ela também que trouxe, né? O balanceador de massa, né? O sala de box com aquele balanceiro lá atrás para eliminar a vibração também foi ela que trouxe. O que mais que ela trouxe? Aquela roda fechada, né? Com aquela calota, acabou se bem que eu acho que ela correu com aquilo uma vez só, né? Ela não mais correu com aquilo. Mas aquela calota, Aquele cupo na frente da roda traseira para prender mais a roda o scoop, traseira né? no A colher, né? O no scoop. scoop. O É. scoop. Ela também foi a primeira a mandar a Olin, né, fazer as bengalas de fibra de carbono, que aí ela troca a espessura da fibra de carbono dos tubos da suspensão, aí ela consegue várias flexões ali na. Isso é uma tecnologia que o Preciosi ele fazia isso naquela EGP sem quadro, né? Aquele mini quadro lá de cima que a Ducati, que o Preciosi fez, ele tinha vários mini quadros feitos com trançados diferentes de fibra de carbono, cada um com uma flexibilidade, né? E aí eles trocavam de acordo com o que a moto precisava. O Gigi fez um quadro normal, um quadro de viga dupla, né? Mas essa coisa da suspensão dianteira de fibra de carbono, que eles trocam o tubo para conseguir diversas flexões, foi a Ducati também que começou com isso também. Ou seja, eles estão sempre na frente, né, cara? Estão muito na frente, né? E com 8 motos também na pista, pegando dados também, é que o cara falou também. Essa entrevista do Max foi muito boa, do Max, né? Muito boa, né? Ele conseguiu colocar ali tudo que a gente vem falando, né? Você ter 8 motos com 8 bons pilotos na pista, pô, consegue 4 vezes mais dados do que consegue a Yamaha com as suas 2 motoquinhas, né? Aí fica difícil. Agora deixa eu lançar as polêmicas aqui, só para Hum, neguinho dar muito dislike no vídeo. Primeiro, o Alex Marques, a Gresini hum, não está indo tão bem quanto, quanto o ano passado, entendeu? Então, uhum. você pode comparar. Bom, trocou o Bastianini pelo Alex Marques. Eu acho que o Bastianini é mais piloto que o Alex Marques, mas o Alex Marques não é bobo, não, entendeu? Eu fico imaginando com aquela turminha da VR Academy, se eles passam os dados deles para o Alex Marques, entendeu? Porque eles têm uma bronca seríssima dos espanhóis, né? Sim. De maneira geral, e da família Marques especialmente, né? E isso é também muito utilizado por essa imprensa da fofoca, porque eles ficam toda hora fazendo comparações com o Valentino. O Valentino é aquele cara que se aposentou, mas eles querem manter vivo de qualquer maneira, né? Então o Bezek é igual ao Valentino, o Bezek ganhou, aí bota a foto do Bezek e a foto do Valentino
que o Valentino também ganhou naquela pista, né? O Banhaia ganhou, é Banhaia e Valentino, e tudo isso, e tem esse respeito entre esses caras da academia, que é aquilo que eu te falo. Eu torço muito pelo Martin e pelo Bastianini, porque eu acho que esses dois não são de respeitar ninguém, entendeu? Sim. Não, E eu acho que tá, na deixa eu corrida para valer, é, o Bezek sempre dá uma respeitada exagerada em relação ao Banhaia, na corrida de domingo, entendeu? é. O Então, Alex Max não está fazendo um campeonato ruim, não. Ele não tem dado sorte também, né, cara? Você sabe ele que foi sem sorte. derrubado 2 vezes, né? Sem sorte Ele foi derrubado pelo, você não foi derrubado atravessa a pelo rua, o Martin. ônibus te pega, né? Você precisa ter sorte para tudo na vida, ainda mais numa corrida de MotoGP. Apesar dele estar tendo resultados piores do que talvez tenha tido, talvez não, certamente teve do que o Bastianini, ele tá bem, cara, assim, com moral, porque ele chegou andando muito bem com a moto, né, cara? Ele já chegou andando lá na frente, pegando o número um, largando bem. Ele não tem dado sorte, ele tem sido derrubado, né? Ele tem se apresentado de maneira assim, a limpar o nome dele, porque ele estava queimado, né? Ele se queimou na Honda, a Honda deu uma É verdade. queimada no. E ele é um bicampeão do mundo, ele foi campeão de Moto 3, foi campeão de Moto 2, né? E estava apagado lá na Honda, estaria apagado até hoje, né? Estaria morto lá na Honda. É Então, morto, estaria ele, quebrado. Mas você sabe que eu acompanho as corridas sempre com aquele live timing do lado. Quer dizer, eu vejo a corrida na tela, eu tenho uma outra tela com os tempos de volta. E uma coisa que eu tenho reparado é que ele ele perde rendimento nas últimas 4 ou 5 voltas. Ele não está conseguindo admitir. ih, travou, travou. Calma que vai voltar. O que será que aconteceu? Até o Marini não perde tanto rendimento assim nas últimas 3, 4 voltas. Então, acho que eles têm que trabalhar, a Gresini tem que trabalhar um pouco mais, ou ele tem que trabalhar mais na pilotagem dele, para conseguir chegar no final e estar com bom rendimento. Como é Porque que tem ele os está em pilotos que é o pontos? contrário. Como é que ele está em pontos comparado com o Marini? Que o Bezek está indo excepcionalmente bem, né? Ele com o Ah, Marini eu acho que ele está em sexto no campeonato. Deixa eu ver aqui. tem que comparar aí. Porque, assim, você vê o Morbidelli está só a 7 pontos do Quartararo, você viu? A diferença é muito pequena do Morbidelli. O Morbidelli está péssimo, o Morbidelli vai dançar, o Morbidelli está uma bosta. O Morbidelli está só a 7 pontos do Quartararo. Não está tão longe assim, não. Eu coloquei isso lá no nosso grupo, nosso grupinho lá, né? As coisas estranhas dos pontos, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Não, quem está em sexto é o Marini com 98 pontos. O Marques está com 63. Mas aí é aquela coisa, né? Ele não pontuou em várias provas porque ele caiu, né? Pois é. Então, deixa eu ver aqui. O Marinho foi campeão de alguma coisa? De Moto 3 ou Moto 2? Foi nada, né? Quem? Marini? Marini não. Não tem como O comparar. Marini, Mark o Marques. Marini ele corria com o Banhaia quando o Banhaia foi campeão, entendeu? Ele E, não tem como comparar ele com o Alex Marques. O e Alex Marques é um piloto muito melhor do que ele. Foi 2 vezes campeão do mundo já. é 2 vezes verdade, eu campeão do tô, eu mundo. tô Não só tem, não tem, não querendo, tem como eu tô comparar. achando que ele ainda tem que pegar alguma coisa na adaptação dele na pilotagem da Ducati para não perder tanto rendimento no finalzinho, entendeu? Porque você vê que o Zarco é um cara que sempre larga mal. O Zarco, o problema dele é largar mal. Mas o Zarco, nas últimas 4, 5 voltas, normalmente ele é o mais rápido da pista. É Sim, claro que às vezes o cara que está lá na frente ele está se poupando, né? Mas não acho que tenha sido o caso agora em Assen, porque o, o,
o Bezzecchi não vinha tão longe assim, e vinha o Binder pressionando o Bezzecchi, né? Então, Vamos sei falar lá, da KTM, vamos falar da acho KTM, que daqui a pouco vai acabar o nosso tempo. KTM. O Miller falou muita merda depois da corrida da Alemanha, aí foi castigado duramente pelos deuses do motociclismo, né? Se Então, classificou mal os e deuses são caiu as duas vingativos. vezes. É, exatamente. Os deuses são Agora, vingativos. a KTM, cara, você vê que o Binder, ele andou muito próximo do Banhaia durante um bom tempo. E o que o Binder falou, que a diferença básica entre a KTM e a Ducati é que a Ducati consegue botar a potência no chão, nas retomadas das curvas lentas, muito melhor do que a KTM. Enquanto a KTM patina, a Ducati, o cara vai trocando marcha e ele não patina, ele bota a potência no chão e vai embora, entendeu? Então, na saída das curvas mais lentas, é muito complicado estar atrás de uma Ducati, porque o cara não consegue alcançar. Mesmo É que a reta aquilo que, seja longa, o cara abre. é aquilo que eu tenho falado. As pessoas falam, ah, a Yamaha é fraca. Eu falei, cara, duvido. No motor, na bancada de testes, o motor da M1 deve ser forte como um demônio. Ele tem o potencial de ser mais forte do que o motor da Ducati, em potência, em gerar potência. O 4 em linha, ele tem vantagens, algumas vantagens. Uma das vantagens é ter o comando mais simples. Ele tem menos peças. Ele tem o roteamento das descargas muito mais simples, né? Muito mais eficiente. Então, o motor 4 em linha, na potência, se botar ele para gritar, se fizer um motor screamer, não tem como o V4 ser mais potente do que o 4 em linha. Não há como. O 4 em linha é mais potente. O problema é que a Yamaha, né, ela patina. Você dá potência, quando você acelera, o pneu gira. Né? É muita potência e não adianta. E aí é obrigado a entrar o limitador de potência, né? O controle de tração é obrigado a entrar para não deixar a moto, e aí o controle de tração ele basicamente desliga a moto ali, microsegundos, que faz perder tempo, né? Então, assim, a Ducati, ela acelera mais depressa, ela sai mais depressa, né? Uma combinação do torque que o motor em V dá, não tem como, né? Você pegar a potência e botar num eixo menorzinho, é claro que vai ter mais torque do que você espalhar a potência por um eixo comprido, né? Quando você quer soltar algum parafuso, você pega os dois dedinhos e concentra a sua força ali no menorzinho, para você dar torque, né? Você não pega e afasta os dedos, né? Mas, e além disso, né, a Ducati, além de já ter um motor com um virabrequim curto, que já ajuda, ela tem também um grip eletrônico muito bom, né? A Ducati sempre teve os melhores técnicos em eletrônica, né? A Magneti Marelli é italiana, eles já usam a Magneti Marelli há mais tempo do que os outros, eles têm uma equipe de eletrônica melhor, então ela tem um grip mecânico e um grip eletrônico melhor, que realmente está se revelando muito superior. Agora, uma coisa que o Martin está comentando toda hora aqui, essa matéria dele, que ele falou que a KTM ela faz mais linhas atrás da Ducati. Eu não achei isso, não. Eu olhando a prova agora, que a gente viu o Binder junto com a Ducati, né, que o Bezzecchi ficou atrás, e várias vezes eles mostraram o pega do Bezzecchi com o Binder, eu achei a Ducati muito mais no chão. Achei a Ducati freando com mais compostura e saindo com mais compostura do que a KTM. Tu vê que o Binder estava mais no fio da navalha do que a Ducati. A Ducati estava com uma certa até tranquilidade atrás do Binder. Então ele falou: a KTM tem um feedback de frente, bota a frente mais aonde. Eu não vi isso, não. Eu não vi isso, não. Acho que a Ducati está com uma moto muito boa agora, né? Muito boa, ela freia bem, né? Continua fazendo curva um pouco pior do que a Yamaha, do que a Aprilia, mas o suficiente, está fazendo muito bem e saindo igual um foguete, né? E a Honda não está fazendo nada direito, né? Nada direito. Nada Agora, direito. um outro cara que eu estou torcendo muito para que se recuperar é o Vinhares, né, cara? O Vinhares, ele tem andado rápido, mas ele não está conseguindo acabar as provas, cara. Eu estava Ah, eu torcendo. não No quero que o domingo de Viagem se manhã, exploda.
No domingo de manhã, o Quartararo ele fez o melhor tempo do warm-up, né? Hum? Eu falei assim, pô, beleza, o Quartararo vai vir bem para a corrida e o Vinhales também foi bem. Eu falei, pô, legal, vou torcer para esses dois para ter mais emoção, para ter disputa lá na frente. Pô, o Quartararo largou, putz, a largada do Quartararo foi a pior largada acho, da carreira dele. Largou Que tipo o Vinhales. ele estava em quarto e foi parar lá na Décimo cara do terceiro. cacete. E o Vinhales também não largou tão mal quanto costuma largar, vinha fazendo a prova mais rápida. Ele fez a volta mais rápida da prova na terceira volta, estava chegando no grupo da frente, e aí na quarta volta, Não na terceira volta, o Quartararo caiu tirando o quero que o Zarco, Vinhales se e na exploda. quarta volta o Vinhales caiu também. Ó, se tiver que escolher alguém para sair, para entrar, o Acosta, se tiver que sair Vinhales ou Zarco, quem que você prefere que saia? Mas o Vinhales está na Aprilia, o outro está Não, na mas, Ducati, pô. assim, pelo piloto, esquece a marca. Se tiver que sair, alguém vai ter que dançar para o cara entrar. Eu torço pelo Zarco, porque ele é francês, pô. Eu Então, torço pelo então, Zarco. então o Vinhales sai. Se tiver que sair, sei lá, o Alex Espargaró na Aprilia, que está na frente dele no campeonato, está marcando, está fazendo até pódio. A Aprilia tiver que escolher Vinhales ou Espargaró. Escolher Vinhales. Ah, Viales não bosta, rapaz. Viales ainda não conseguiu passar o companheiro de equipe dele. Não conseguiu passar. Não está andando mais do que o Espargaró. O Espargaró ainda Mas é o entrega seguinte, mais do que o Viales. na Aprilia eu torço pro Oliveira, cara. Mas o Oliveira ele tem que se recuperar, porque ele tá muito mal. Ó. Ele tá com problema sério no ombro. Ele tá sentindo problemas no ombro, na pilotagem. Agora, é claro que eu torço pelo Oliveira na Aprilia. Mas eu acho que se o Vinhales conseguir correr e chegar até o final, ele tem mais potencial do que o Alex, entendeu? O Alex é aquele cara bom, mas assim, É chatinho também, é chatinho, mas ele faz muito, rapaz. Ele se doa muito para a Aprilia. Ele é muito guerreiro. Ele faz corridas heróicas. Essa última agora foi heróica, com a asinha quebrada, com o protetor de freio lá para cima. E ele foi, né? Ele bateu com quem? Ele bateu com o Marini de novo? Marini. Pô, esse Marini é um batedor do caceta. Por que não pedem a cabeça do Marini? Porque, pô, ele tem costas quentes, né? Tem pistolão. Pô, esse Marini vive batendo em Você todo sabe que, mundo. você sabe que tem um pessoal que. Você sabe que aquela coisa. Se, se o Max, se ele piscar, ele tá errado. Ele Tá errado, já tá neguinho. errado. Todo mundo cai de pau em cima Tem que dele. aposentar, tem que Agora, tem os aposentar. outros caras que tem permissão para fazer merda. O Martin tem permissão para fazer merda. Porra, o Martin não derrubou o Marini derrubou o Alex Marques, o Martin derrubou o Alex Marques. São coisas que você vê assim, não aconteceu, não teve punição nenhuma, entendeu? Enquanto isso, às vezes o cara faz uma besteirinha qualquer. Outra coisa, pô, o Binder perdeu 2 vezes o pódio por causa da faixa verde lá. E o Pedro Acosta, meu irmão, ele foi pagar a volta longa. Eu Você vi. vê nitidamente a faixa branca todinha aparecendo. O pneu dele tá para dentro da faixa branca. Então ele tocou no verde, pô. Mas como ele é queridinho da Dorna e é o grande astro do futuro do MotoGP, Neguinho fez vista grossa para fazer o campeonato ficar mais competitivo no Moto2. Então fala tchau aí para todo Enfim, mundo. Semana que vem a gente faz outra falando do Mark Marques. A gente não falou nada do Mark Marques vamos ver. hoje. Vai acabar o nosso tempo. É, Semana que vem não vai ter corrida, a gente grava um para falar das mexidas do Mark Marques. beleza. Abração. Tchau. Abraço.